Marcelo Rocha é o nome dele e quero compartilhar exatamente esta mensagem aqui que ele compartilhou no púlpito da igreja. Não sai, fica até o final, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser importante, interessante e edificante na sua vida, tá bom? Então, o nome dele é Marcelo Rocha, ele vai falar sobre quem é a besta que emerge do abismo, tá bom? Então acompanha aí, não sai, fica até o final, que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra. E não esquece também de comentar, curtir o vídeo e compartilhar essa informação importante para que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? Então que Deus ele te abençoe e fica até o final. Acompanhe aí. Quem é a besta que emerge do abismo? Quando você estuda a profecia e você estuda o livro do Apocalipse, você vai aprender que besta são impérios usados pelo diabo em oposição a Deus, ao povo de Deus e à palavra de Deus. Então, besta na profecia são impérios que ao longo da história foram usados por Satanás em oposição direta a Deus, em oposição direta ao povo de Deus, em oposição à palavra de Deus. Um exemplo, Egito. Então logo Deus instituiu uma nação, a nação de Israel, Satanás usou uma outra nação contra Israel. Então o Egito foi uma besta, um poder, um império usado pelo diabo. Repito, em oposição a Deus, aos fiéis e à palavra. Tudo bem? Diz aqui o texto que a besta emerge do abismo. A besta emerge do abismo. Quando você estuda sobre o milênio na Bíblia, lá no capítulo 20 do Apocalipse, lá mostra que durante os 1000 anos, Satanás vai estar preso no abismo. E o abismo é esta terra sem Deus. Esta terra sem Deus, o Apocalipse chama de abismo. Então essa besta, ela emerge de um lugar que não tem Deus, não tem a presença de Deus, não tem o temor de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Tem casas que são verdadeiros abismos, onde não há presença de Deus, onde não há o temor de Deus, onde não se busca Deus. Há vidas de pessoas que são verdadeiros abismos, não tem Deus, não quer saber de Deus. Então abismo é um lugar onde Deus não habita. Pois bem? Então a besta, ela emerge do abismo. O texto diz que a besta espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito. Lemos o texto. Sodoma e Egito. Qual a característica de Sodoma? Qual a característica de Egito? Vamos lá. Sodoma é caracterizado por imoralidade sexual, perversão moral. Essa é a característica de Sodoma. Não preciso nem falar para você do relato que acontece na história de Ló. Perversão moral, perversão sexual. Sodoma, esse exemplo. Ou seja, a besta que emerge do abismo tem essa característica. Perversão moral, imoralidade sexual de todo gênero e tipo. Outra característica é Egito. O Egito é caracterizado por ateísmo severo. Ateísmo severo. Lá no Egito tinha Deus para todo tipo de gosto. Tinha um Deus água, que é o Deus do Rio Nilo, né? Tinha um Deus sol, tinha um Deus sapo, tinha um Deus grilo, tinha um Deus boi, tinha um Deus vaca. Tanto que quando Moisés foi falar com o faraó, ele falou: quem é o Senhor? Aqui nós temos nossos senhores, nossos deuses. E quando você lê as pragas que caíram no Egito, foram pragas diretas contra esses deuses falsos. Ou seja, a característica do Egito, ateísmo. Ou seja, essa besta que emerge do abismo, que por volta do ano de 1798, fez uma guerra contra as escrituras e contra os fiéis, foi uma nação perversa sexualmente, imoralidade sexual. E uma nação ateísta.
Querido irmão, irmã, você que estuda a Bíblia e a profecia, quem é a besta que emerge do abismo? Se você não sabe, você vai saber agora. A besta que emerge do abismo, do capítulo 11 do Apocalipse, é a França. Durante o período da Revolução Francesa. Então a besta que emerge do abismo, que fez uma batalha contra as Escrituras, é a França. Durante o período da Revolução Francesa. Lição de casa, leia e releia o texto e ensine para as pessoas isso também, que você aprende mais. Mas você vai pegar esse livro aqui, ó, que você tem em casa com certeza, ou tem no seu celular ou tablet, e você vai ler o capítulo 15. Se você puder ler aquela edição encadernada, que é aquele livro marrom grosso, melhor. Ela tem 40% a mais de conteúdo. Senão você pode ler aqui mesmo. Capítulo 15, ok? Eu tirei alguns textos aqui do capítulo 15, para trazer para vocês pouquinhos textos para a gente meditar junto aqui. Então a besta que emerge do abismo é a França durante a Revolução Francesa. E lá no capítulo 15 diz assim, ó. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, ou seja, o poder legislativo, onde saem as leis que governam a nação. Ouviu a assembleia de homens a levantar a voz em coro para negar a existência de Deus e o culto a Ele. A besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou a França durante a Revolução e reinado do terror, desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O que a França fez com os fiéis e com a palavra, até os demônios duvidaram. Está até hoje aí as consequências aí. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional, ou seja, uma lei promulgada que era proibido ler a Bíblia. E quem lia a Bíblia era colocado na guilhotina. Se você colocar aí no Google, Revolução Francesa, a primeira foto que aparece é de uma guilhotina. E os fiéis eram decapitados dia após dia naquelas guilhotinas espalhadas na França. Proibido ler a Bíblia, proibido professar a Deus, proibido cultuar a Deus, por lei. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era pisada ou calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. Instituições das Sagradas Escrituras abolidas. Fala para mim uma instituição da Bíblia aí. Uma instituição da Bíblia. A família. Abolida. O sábado. Abolido. Instituições importantes da Bíblia abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado. E em seu lugar, cada 10º dia era dedicado a orgia e blasfêmia. Então a semana era de 10 dias. Segundo a lei, parlamento francês. Semana de 10 dias. E no 10º dia, orgia e blasfêmia. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado lá em Jerusalém? Olha que texto interessante. Essa especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrara a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. O texto é duro, mas ele tem um conforto aqui também, irmãos. Se você sofre por Cristo, Cristo sabe do seu sofrimento, amém? Você está sofrendo por causa do Evangelho, porque você na sua casa, só você é fiel.
Jesus sente o seu sofrimento. Você está sendo perseguido no trabalho, está quase a ponto de sair, mas precisa sustentar a família. Jesus sabe o que você está passando. Quando os fiéis foram mortos na França, o texto diz, do próprio Apocalipse, é como se Jesus estivesse morrendo de novo na vida dos fiéis. Ligado intimamente a essas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Olha a lei. A condição de mero contrato civil, de caráter transitório, em que quaisquer das duas pessoas poderiam empenhar-se e que à vontade poderia desfazer. É assim. O casal casava lá, no civil. Não tinha igreja tudo fechada. Mas se um dos dois decidisse adulterar, podia, porque a lei permitia. Eles podiam casar, mas se a qualquer momento quisesse adulterar, podia e a lei liberava. Uma influencer da época escreveu assim, ó, Sophie Arnold, está todo um grande conflito, ó. A atriz famosa descreveu o casamento como sendo o sacramento do adultério. Isso que aconteceu com as famílias na França, até os demônios ficaram de boca aberta. Olha o que diz o texto. Se os demônios se houvessem disposto a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que é que seja respeitável, belo ou perdurável na vida, que é a família, irmãos. Que é a família. Belo, amável, perdurado na vida. A família. E de obter o mesmo e a mesma certeza, ao mesmo tempo, certeza de que o mal se perpetuaria de uma geração a outra, não poderiam ter inventado o plano mais eficiente do que a degradação do casamento. E eu queria falar umas coisas, irmão, não posso falar porque está gravado, está sendo gravado aqui, eu posso ser processado. O que a França fez na Revolução, irmãos, até hoje estamos colhendo. O que a França fez na Revolução com as famílias e o casamento, até hoje as famílias estão colhendo. Então, irmãos, sua família tem que ser uma família de Jesus, viver nos princípios que estão nas Escrituras. É os princípios que estão na Bíblia. Não os princípios que o mundo ensina, da qual a Revolução Francesa deixou para nós aí. Família segundo o coração de Deus. Algo belo e perdurável, que pode abençoar muitas e muitas gerações. Aí, queridos, olha o versículo. A gente agora vai indo para o capítulo 10. Capítulo 11, desculpa. 11:11. Mas, vírgula, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. Verso 12. E as 2 testemunhas ouviram, ou seja, elas reviveram. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, suba para cá. Irmãos, depois desses 3 anos e meio, de uma maneira miraculosa, extraordinária, a Bíblia reviveu. A fé reviveu. Irmãos, depois que os exemplares da Bíblia foram queimados, depois que as igrejas foram fechadas, depois que mudaram os dias da semana, depois que negou-se a existência de Deus, depois que escolheram uma mulher imoral para ser adorada, a deusa da razão, depois que todo tipo de culto foi proibido, irmãos, de uma maneira miraculosa, extraordinária, a Bíblia, a palavra, os fiéis ressurgiram. E como ressurgiu, irmãos? Pasme, pelos próprios legisladores. Pelos aqueles próprios homens que fizeram as leis contra a Bíblia, eles viram que estavam errados. Por quê? Porque nas indústrias, quem eram os funcionários das indústrias? Os cristãos. Quem era o dono das indústrias? Os cristãos.
Com a perseguição, muitos morreram e muitos fugiram. O que aconteceu com as indústrias? Fecharam. Quem eram os agricultores? Os cristãos. Com a perseguição e morte, muitos morreram e muitos fugiram. Quem eram os professores nas universidades? Os cristãos. O que aconteceu com a França, irmãos? Um declínio social e econômico. Um declínio social e econômico. E os parlamentares franceses perceberam que a fé, que a crença na Bíblia era bom para o povo. Eles perceberam que tudo aquilo que eles estavam fazendo era ruim para a nação. Paris virou uma verdadeira Cracolândia. Vou ler o texto para vocês aqui. Então o que eles fizeram? Eles mudaram o decreto. Mudaram o decreto. Quer ver o texto? Com a fuga dos cristãos, um declínio geral baixou sobre a França. Prósperas cidades industriais caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral sucederam-se a um período de antiquado progresso. Paris tornou-se um vasto abrigo de miséria e pobreza. E calcula-se que ao romper a revolução, 200 mil pobres reclamavam caridade das mãos do rei. 3 anos e meio mais tarde, foi adotado pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às escrituras. O mundo ficou estupefato ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das escrituras sagradas. E os homens reconheceram, irmãos, a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Aqui no capítulo 15, quando você lê em casa hoje, diz assim: que nação, que país não teria sido a França se fosse regido pelo assim diz o Senhor. Diz desse jeito: que nação, que país. Irmãos, eu fico pensando na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Como não seria a nossa família? Como não seria a nossa casa? Como não seria o nosso trabalho se nós fôssemos regidos pela palavra de Deus? É a palavra de Deus, irmãos, que tem poder para fazer uma obra extraordinária na sua e na minha vida, amém? E os franceses entenderam isso. Queridos, ressurgiu de uma maneira miraculosa e extraordinária. Aí surgiu as sociedades bíblicas. A britânica em 1804 e a americana em 1816. Com o surgimento das sociedades bíblicas, a Bíblia começou a ser espalhada pela Europa, pela América, pelo mundo. De subir para cá, a palavra reviveu e as pessoas puderam conhecer o assim diz o Senhor. Fico feliz por você ficar até o final do vídeo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Olha só, só lembrando que o link vai estar aqui, o link completo desta mensagem que você acabou de assistir aqui vai estar na descrição, para que você possa acompanhar por completo aí esta mensagem. Muito edificante, hein? Muito importante para cada um de nós. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, confere aí se você já é inscrito, deixa aí o teu gostei, comenta, curte e também compartilha. Que Deus ele te abençoe de forma especial no nome de Jesus.